O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole, trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou o dedo em seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão sacerdote, amados irmãos e irmãs, olhando para o mosaico deste santuário, nós vemos esta imagem belíssima do filho que volta para casa. Mas antes disso acontecer, tem uma história. O filho morava na casa. O filho via tudo o que o pai fazia, como ele tratava os empregados, como ele organizava o funcionamento da família. Mas ele achou que fora de casa era melhor. E que o pai estava engessado naquele ambiente. Então ele queria fazer algo onde ele pudesse ser ele, achando que tudo estava preso no pai. Então ele toma uma decisão, e que se nós prestarmos atenção na parábola do filho que volta à casa, o que ele vai dizer ao pai quando ele volta? Porque antes não aparece nada dele dizendo para o pai: pai, eu quero ir embora daqui porque o Senhor é muito rígido, porque o Senhor não dá liberdade para nós. Isso aí o filho mais velho depois vai dizer, né? E o pai vai justificar que no fundo ele tinha tudo, mas ele não sabia usar o que tinha. Mas o filho mais novo, né, sabendo da fé do pai em Deus e sabendo da retidão do pai, ele acha que fora de casa ele vai conseguir ser ele. Ele não vai precisar mais nem do pai e nem de Deus. Então ele pede a herança que é da parte dele e parte para um país distante e desgasta tudo que tem numa vida desregrada, achando que aquilo ali sim é felicidade, aquilo sim que é vida. Mas chega um momento que essas coisas acabam,
ou a saúde ou o dinheiro. E aí a gente lembra, e aí ele lembra de como que eram as coisas na casa do pai. Aí ele vai prestar atenção de como o pai conduzia as coisas lá em casa, de como que o pai cuidava dos empregados, de como que o pai providenciava as coisas que eram necessárias para o sustento da família, o cuidado da família, e como que Deus também tinha esse cuidado com tudo. Então, quando ele volta para casa, ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não quis nem obedecer a Deus e nem obedecer ao Senhor. Me aceita de volta, porque eu quero voltar à obediência que eu tinha antes, e que eu achava que eu não era feliz aqui, junto de ti. Então, para dizer que eu quero ser fiel a ti, obediente a ti, me trata como os empregados, porque os empregados cumpriam as ordens fielmente do patrão. Então me trata como empregado, porque eu quero cumprir as suas ordens, eu quero estar sobre a sua verdade, o seu modo de conduzir a vida, de favorecer a vida e tudo mais, porque esse pai é muito bom. Então é nessas condições que o filho volta. Ele sai de casa dizendo: eu vou viver a minha vida, como muitos hoje querem fazer. Não querem ter uma religião, não querem um pai e uma mãe mandando neles em casa, botando ordem, disciplinando sobretudo, porque o pai e a mãe disciplina, não é? Ele bota ordem na casa lá, arruma sua cama, lava sua roupa, ajuda nas necessidades da casa. Muitos querem uma vida boa, sem esforço, sem nada, à custa do trabalho dos outros. Mas como pai e mãe, vocês educam os filhos, e os filhos um dia vão dizer: ô pai ou mãe, obrigado, porque se o senhor não fosse rígido comigo, se o senhor não fosse firme comigo, eu não sei o que seria de mim. Eu já ouvi muito disso de jovens e de homens até maduros já, Se meu pai e minha mãe não tivessem sido firmes comigo, eu não sei o que eu seria hoje. Eu seria uma pessoa muito ruim e muito infeliz. Então a liturgia de hoje, eu quero dizer o seguinte para vocês: a palavra, ela entra pelos nossos ouvidos, não entra por outro lugar não, é por aqui mesmo. Entrando em nossos ouvidos, nós entendemos o que o interlocutor ou quem está falando conosco está querendo dizer. E uma das dificuldades hoje é escutar o outro, porque a gente já tem um preconceito dentro de nós, e que qualquer coisa que a pessoa falasse, se disser uma palavra ali que seja agressiva, ele joga tudo o resto fora e já cai de pau em cima da gente, Falta de escuta. Quantas vezes o pai e mãe tem que dizer: filho, me escute, Eu tive uma namorada uma vez que eu tive que falar para ela assim: pelo amor de Deus, me escuta, deixa eu falar até o fim, para que você entenda o que eu estou dizendo, depois você faz a sua réplica. As pessoas não têm paciência para ouvir, para escutar o outro. E nós gostamos que as pessoas nos escutem, mas nós não gostamos de escutar os outros. Então, para que eu entenda o que o outro está dizendo, eu preciso ouvi-lo. E não é só um simples ouvir auditivo, da nossa capacidade, mas ouvir com o coração, buscar o entendimento do que o outro está me dizendo. E quando eu entendo o que o outro está dizendo, eu posso dar uma resposta, ou a minha contribuição, ou a minha adesão àquilo que ele está dizendo. Agora, se eu estou cheio de ruídos,
Eu não escuto o outro, eu não entendo o outro. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes Deus fala para nós, mas nós não entendemos o que Ele está falando, porque nós não o escutamos. Porque nós temos muitos preconceitos da vida, porque hoje nós temos acesso a 1000 informações, a 1000 imagens, a 1000 coisas, e a nossa cabeça está confusa. Não sabemos o que é verdade. Às vezes perdemos até aquilo que é mais precioso na pessoa humana, né? Que é a dignidade, o valor do outro, o valor da vida. É uma tristeza, gente. Às vezes a gente depara com situações que ou falta de humanidade, né? E além de um processo muito terrível que está acontecendo, em que os cachorrinhos, os gatinhos, são meus filhinhos, né? Pelo amor de Deus, não quero que eu chame você disso, daquilo, não. Não vai se ofender, né? Porque hoje se ofende por qualquer coisa, né? Mas estão tornando os animais como se fossem humanos, e tratando deles como se fossem humanos. E também tem uma coisa pior ainda que está acontecendo no mundo. Tem gente que está se tornando um animal. Tem gente que está virando cachorro. Tem gente que está virando cavalo. Tem gente que está virando porco. Não sei por quê. Não aceita a sua condição, a sua inteireza como pessoa. Então é um trabalho muito difícil, gente, porque você tem que administrar duas situações: o que eu sou verdadeiramente e o que eu quero ser. O que eu quero ser não encaixa naquilo que eu sou, porque eu tenho uma identidade, eu tenho uma dignidade de pessoa. Eu não posso ser outra coisa senão aquilo que eu sou. Então é uma briga tremenda. É como aquele que quer mostrar que é bom, quer ter mostrar para o mundo uma boa visão de si mesmo, mas na verdade o que tem aqui dentro é outra coisa. Então ele tem que administrar duas situações, duas vidas. E aí a pessoa entra em crise, em tilt, né? dá uma série de coisas. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Só para contextualizar e para entender que a palavra de Deus, ela entra pelos nossos ouvidos. Porque senão não teria sentido os apóstolos sair anunciando a palavra de Deus, a palavra da salvação. E Deus fala para quem? Para as galinhas, para os cachorros, para os gatos. Eles não precisam. Eles já sabem quem é Deus. E naturalmente o respeita e segue instintivamente o seu viver, que já está pré-determinado. Mas nós temos inteligência. Nós temos capacidade de compreender as coisas. Então a palavra de Deus, ela é dirigida aos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, portanto nós somos os únicos seres capazes de entender o que Deus fala e dar uma resposta diante do que Ele fala. E aí eu vou dizer para vocês que a cura que Jesus realizou hoje não foi só uma cura física, de um ouvido que não funciona direito, que tem, sei lá, algumas coisas lá dentro, que não foi bem formada, e que... Isso para Deus é muito facinho, muito fácil. Mas a surdez que Jesus cura é aquela surdez de que eu não quero ouvir o que Deus tem a dizer, ou eu não aceito o que Deus tem a dizer para mim. Essa é a pior surdez que existe. E Jesus precisou curar a surdez dos seus apóstolos e dos seus discípulos, para que eles pudessem ouvir a Deus e compreender o que Deus está dizendo. O que o profeta diz, o que será no fim, né? Aonde as pessoas vão abrir os seus ouvidos e vão ouvir o que Deus está dizendo.
né? Os coxos, os aleijados vão sair andando. Quer dizer, é um tempo novo. E esse tempo novo se inaugura com Jesus, nosso Senhor. É Ele quem vem trazer esse tempo novo. Por isso que no nosso batismo, o padre coloca as mãos nos nossos ouvidos e na nossa boca e diz, éfata, quer dizer, abre-te, escuta a Deus. Escute o que Ele está dizendo, para que possas compreender e para que possas seguir como filho e filha, agora regenerado pela água do batismo. Nós precisamos ouvir a Deus. Estamos ouvindo muito as vozes do mundo e não estamos tendo nenhum resultado positivo nisso, porque desprezamos a palavra de Deus, desprezamos os ensinamentos do Senhor, que traz vida para nós. Então vamos pedir a Deus nesta Eucaristia de hoje, que Ele abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, como Ele abriu deste cego, desse surdo e mudo, né? Não é cego não, é surdo e mudo, abriu-lhes o ouvido e fez ele proclamar a fé. Nós somos, como filhos de Deus, somos aqueles que ouvimos e entendemos a Deus e proclamamos a nossa fé. Quer dizer, dizemos para o mundo, essa é minha fé, esse é o meu Deus, esse é o ensinamento de vida que Ele me dá. E aí vamos ser um povo novo, com a graça de Deus. Portanto, abra os seus ouvidos e proclame a sua fé sem medo, porque a Deus nós pertencemos e a Ele que nós servimos.